Uma rotina de medo, briga, de facções. Todo mundo já sabe, né? A população no meio dessa guerra. Ontem, 5 bairros de Salvador chegaram a ficar sem o transporte público por conta da guerra dos traficantes. Dessa briga, homicídios e mais homicídios. No início da semana foram 11, 12, só em Salvador. Anuska Meirelles traz as informações. Um dia difícil para quem depende do transporte público em Salvador. 5 bairros ficaram sem ônibus. No IAPI, os coletivos só estão indo até o Largo do Tamarineiro. Eu mesmo moro lá embaixo na Santa Mônica, os ônibus não estão descendo. Eu vou ter que pegar os materiais de curativo do meu filho e fralda lá no Queimadinho, que eu pego um ônibus, desço aqui, pego o outro para ir para lá. Aí eu vou ter que agora descer com o meu carrinho cheio de material até a Santa Mônica, porque não tem ônibus, infelizmente não tem ônibus nenhum, não está descendo. Faz as paralisações, mas infelizmente estão queimando ônibus, essas coisas, tanto prejudica quem mora lá na situação e quem mora também aos redores, que prejudica tudo. A situação ficou assim depois que um ônibus foi incendiado no bairro, em protesto pela morte do jovem Alex Silton, morto durante uma ação policial. Toda ação que envolve letalidade, nós instruímos uma apuração logo ao término dela. Além disso, a Polícia Judiciária faz o mesmo e com certeza chegará à conclusão do que aconteceu no referido lugar. A falta de transporte no IAPI refletiu no Perovais, região vizinha, também por causa da insegurança. Situação semelhante à de outros bairros. Em São Gonçalo do Retiro, os ônibus deixaram de circular por causa da morte de um homem. E em Pernambués, na região do Alto do Cruzeiro, o transporte foi suspenso após um tiroteio. Os moradores do bairro da Paz enfrentam problemas há 4 dias com a falta de ônibus. Na segunda-feira, populares incendiaram um coletivo em protesto por causa da morte de um homem. Além da falta de transporte, a comunidade ainda convive com o medo. Para muitos, a caminhada até o ponto é longa. Meia hora, 1 hora depende. Os ônibus daqui dentro sumiram todos. Os passageiros reclamaram que os ônibus estão ficando cheios e o tempo de espera é grande. Ultimamente é horrível pegar ônibus aqui, é muito cheio. Como de manhã para ir e também a volta à noite. Muito cheio, às vezes o pessoal fica pendurado na porta, que é muito cheio mesmo. O tempo de ônibus que a gente espera aqui é terrível. Leva mais tempo, porém, no metrô a gente leva 25 minutos para chegar da Estação Norte até aqui. Mas, em compensação, o ônibus demora muito mais para chegar aqui e receber tanta gente que trabalha numa localidade muito próxima daqui, que é o Praia de Flamengo, Estrada Mares. A suspensão do serviço público acontece por causa dos constantes tiroteios, mortes e protestos, que muitas vezes terminam com incêndios de ônibus. Este ano, coletivos foram queimados nos bairros do IAPI, Sussuarana, São Cristóvão, Pernambués, São Marcos, na Avenida Suburbana e no bairro da Paz. 9 ônibus foram incendiados em Salvador só neste ano, sendo que 2 apenas esta semana. O vandalismo já soma um prejuízo acima de 7 milhões de reais. Cada coletivo custa, em média, 850 mil. Dos 9 veículos destruídos, 8 são de responsabilidade do município e 1 do governo do estado. Prejuízo para a comunidade que fica sem ônibus, prejuízo no reflexo da tarifa, que pode aumentar em razão de maior custo para o sistema. E se você for considerar que foram nos últimos 12 meses, 18 ônibus queimados, então o custo disso eleva e acaba refletindo na tarifa. Então, se você tem aí quase 6 milhões e meio de reais queimado, fora equipamentos embarcados, como GPS, como validador, que não estão nessa conta. Nesta quinta-feira, 18 novos ônibus foram entregues como parte do contrato para a renovação da frota. Mas agora, uma parte vai repor os veículos que foram incendiados. Estão chegando ônibus novos esse ano, possivelmente ônibus que seriam retirados de operação para dar lugar a esses ônibus novos. Parte desses ônibus não sairão, permanecerão no sistema, mesmo com a idade mais avançada, justamente para repor um ônibus desse que foi queimado.